Bora lá, meu povo! Dia de anúncios. Renato Paiva confirma a chegada ao Fortaleza. Mais reforços no PC. Goleiro e lateral já treinam e diretoria segue no mercado. Adam Bareiro no bid. Departamento médico divulga tempo de recuperação dos lesionados. De olho na rodada 14. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Fortaleza volta a campo depois de amanhã, sabadão, às 4 da tarde, na Arena Castelão, em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Bahia. Jogo importante, principalmente por conta da rodada 14, que está acontecendo, começou ontem e, entre aspas, termina hoje, porque 4 jogos da rodada foram adiados, mas esse papo sobre a rodada eu vou deixar um pouco mais para frente aqui no vídeo, beleza? Turma, antes de eu começar a conversar com vocês sobre os temas do vídeo de hoje, eu queria só pedir para vocês me colocarem nas suas orações. Hoje é um dia muito importante para mim, eu não posso falar o motivo, mas eu peço de coração que vocês rezem por mim, me coloquem nas suas orações, me coloquem nas suas intenções, por favor, porque hoje tudo precisa dar certo, tá bom? Então eu conto demais com a sua oração e mais pra frente, se tudo der certo, eu revelo pra vocês aí o porquê que hoje é um dia muito importante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, beleza? Bom, turma, Renato Paiva, novo técnico do Fortaleza Esporte Clube, após a saída de Juan Pablo Vojvoda. Quem cravou para completar a série de cravadas que aconteceram ontem durante a tarde / noite foi ele, César Luiz Merlo. É claro que faltava a cravada dele e ele já comunicou ontem, ali pertinho da meia-noite, que Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza. Ele chega hoje à capital cearense para assinar contrato até dezembro de 2026 e assumir como substituto de Juan Pablo Vojvoda. Então, o Renato Paiva chega hoje. Ainda não sabemos o horário, mas dependendo do horário, pode ser que, se a informação chegar pra a gente consiga ir até o aeroporto recepcionar o novo treinador. Não é certeza, eu tenho algumas ocupações hoje durante o dia e não sei se vou estar disponível na hora em que o Renato Paiva desembarcar. Mas vamos tentar, tá bom? Eu não prometo conseguir, mas prometo pelo menos tentar ver se a gente consegue descobrir aí o horário da chegada do treinador e tá lá no aeroporto para recepcioná-lo. Beleza? Bom, vocês sabem que o Diário do Nordeste ontem trouxe uma matéria completa falando sobre o acerto do Fortaleza com o técnico Renato Paiva e que ele deve estar chegando hoje. Porém, a ESPN trouxe também uma matéria bem interessante que tem até uma confirmação de Renato Paiva dizendo que tá tudo certo com o Fortaleza. Olha só. Fortaleza fecha com Renato Paiva, ex-Botafogo, e tem novo técnico horas após demitir Vojvoda. Vamos dar uma lida, tá? O Fortaleza precisou de poucas horas para fechar com o substituto de Juan Pablo Vojvoda. Após analisar o mercado e as opções disponíveis, o tricolor acertou a contratação de Renato Paiva, português que dirigiu o Botafogo até o Mundial de Clubes. O anúncio será feito pelo clube nas próximas horas, possivelmente nesta quinta-feira. Em contato com a ESPN, Paiva confirmou o acerto com Fortaleza, que será o terceiro clube que ele dirigirá no futebol brasileiro. Então tá aí, Renato Paiva foi consultado pela turma da ESPN e confirmou o acerto. Então é o novo técnico do Fortaleza, o Renato Paiva. Para quem duvidava, para quem ainda não conseguia acreditar, próprio Paiva aí já confirma a chegada
ao Fortaleza. E aí, antes de eu seguir aqui com os temas e falando ainda um pouco mais sobre Renato Paiva, eu queria pedir 1 minuto da sua atenção para fazer uma breve reflexão. Eu sei que para muitos torcedores, Renato Paiva pode não ser o melhor nome, você tem todo o direito do mundo de não gostar, de achar ruim, mas a partir do momento que o Fortaleza oficializar a contratação, e isso está por detalhes, deve acontecer hoje a qualquer momento, eu acho que a gente tem que apoiar, galera. Por mais que não seja aquele nome que você queria, por mais que você tenha dados estatísticos de que ele talvez não seja um bom treinador ou não tenha feito uma boa campanha no Bahia e no Botafogo, eu acho que a partir do momento que o Fortaleza anunciar, mas é uma opinião minha, tá? Você é livre para discordar, beleza? Espero que vocês estejam entendendo. A partir do momento que o Fortaleza anunciar, galera, aí é apoiar. É apoiar porque o homem já chega para trabalhar, tem jogo sábado, tem jogo no outro sábado, depois na terça, depois no domingo, aí começa agosto, enfim, é trabalho. E se é trabalho, nos dá o direito de zelar por isso, ou seja, vigiar, ficar de olho, cobrar quando as coisas parecerem não estar dando certo. E a gente sabe que o Paiva vai ter que dar um retorno muito rápido junto com o elenco para começar a convencer o torcedor. Isso é fato. Então, só reflitam sobre isso. Se vale a pena ficar falando o tempo todo, não presta, não gosto, é muito ruim, a diretoria tá cometendo um erro, tá dando um tiro no pé, Marcelo Paes isso, Marcelo Paes aquilo, papelinho isso, papelinho aquilo. Todo mundo tem o direito de falar isso, de ficar puto, de achar ruim, mas eu acho que a partir do momento que ele for anunciado, galera, é confiar, por mais que seja difícil confiar, é tentar apoiar o Paiva e torcer, cara, para que ele acerte tudo. Ou pelo menos nos livre do rebaixamento, que é o principal, né? Se ele terminar em 16º com Fortaleza, tá ótimo. Tá ótimo. É Série A em 2026. Só isso importa. Não quero saber de Libertadores, de vaga na Sula, o que for. O importante é permanecer na Série A. Então, por favor, reflitam sobre isso. Precisamos encontrar uma maneira de apoiar. E aí o tempo vai dizer se foi um acerto ou foi um erro. Mas temos que torcer para que seja um acerto e também que o elenco, que precisa sim ser muito cobrado, evolua, tá bom? Isso é muito importante. Algumas informações a mais sobre Renato Paiva. Dentre as principais razões para a escolha de Renato Paiva estão, segundo Renato Manso, tá? Conteúdo teórico sólido, qualidade nos treinos, variação tática e conhecimento do futebol brasileiro. Além disso, já acompanhava o Fortaleza e foi bem referenciado por atletas e membros do Botafogo. Vamos ver se tudo vai dar certo e torcer para que dê de alguma forma para a gente escapar do rebaixamento. E como que joga o time de Renato Paiva? Qual que é o estilo do treinador? Ele deu uma entrevista lá no Charla Podcast um tempo desse, e ele mesmo comentou sobre isso. Vamos dar uma escutada. De jogo. Se você fosse contratado para uma equipe agora que falasse para você assim, eu quero o seu modo de jogo. Como joga o time do Renato Paiva, assim? Basicamente é o jogo de posição. Uhum. É um jogo em que tu, quando atacas, tens o campo dividido em zonas, na teoria, e essas zonas têm que estar ocupadas num primeiro momento no tal sistema, seja 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, essas zonas têm que estar ocupadas. Dou um exemplo, por exemplo, um ponto aberto, essa zona da largura, por exemplo, a largura é obrigatória, é obrigatório ver jogadores na largura. Passar a defesa por dentro. A maior dura que eu dou nas minhas equipas é quando eu olho e não vejo alguém pegado na linha direita e na linha esquerda. Não dá. Mas na dinâmica do jogo, o ponta pode ir para dentro e alguém tem que ocupar aquela zona. Se é o lateral, se é o interior... Nunca ficar... Não. Girando um carrossel. Exato, pois aí tens que manter o equilíbrio. Quando isto acontece, vai o lateral, tens que equilibrar a equipa, não é? Mas é o jogo de posição e estas zonas têm que estar ocupadas. Não me interessa por quem. Quando atacas, estas zonas têm que estar ocupadas. Porquê? Porque tu és lateral e tu és zagueiro. Se eu me colocar aqui no meio dos dois, vou gerar uma dúvida quem é que marca quem. Uhum. Se eu estiver aqui por dentro, obrigo o lateral a fechar, não é? Daí a largura, mas eu quero um cara lá aberto, correto? Para segurar ele lá. Eu quero um cara aberto nele, para me né? receber a bola. É. Mas o cara vai estar sozinho se eu estiver aqui numa posição
em que incomoda o central e o lateral, o zagueiro e o lateral. Porque vai trazer Se eu não estiver aqui, o que é que o lateral vai fazer? Vai marcar o meu ponta. Então o meu ponta já não joga. Mas se ele for lá marcar o meu ponta e eu tiver aqui um cara, este cara pode entrar neste espaço entre zagueiro e lateral. no jogo. Bom, na teoria, assistindo assim, ouvindo ele falar, parece fácil, né? Tomara que dê tudo certo aí, que esse estilo do Renato Paiva seja compreendido pelo elenco e o elenco compre a ideia do treinador, né? Porque o casamento precisa acontecer o mais rápido possível. Entendeu? Não entendeu? Quero a tua opinião? Comenta aqui abaixo, porque vai ser bem interessante acompanhar esse trabalho do Renato Paiva no Fortaleza. Alguns dados a mais sobre Renato Paiva. A turma do Futebolês separou aqui algumas informações. Eu queria trazer para vocês, até trouxe na live de ontem, tem essa arte belíssima aí dele sendo confirmado como reforço do Fortaleza. E aí começa. Pelo Bahia em 23, 49 jogos, 19 vitórias, 15 empates, 15 derrotas. Pelo Botafogo em 25, 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. E aí, em qual campanha ele foi melhor? Já comenta aqui abaixo, tá? Campeão baiano em 23 pelo Bahia, campeão equatoriano pelo Independiente Del Valle em 2021. E aqui as equipes dele na carreira: o Del Valle em 21-22, o Leão do México em 22-23, o Bahia em 23, o Toluca do México em 23-24 e o Botafogo no começo de 2025, e agora chega, para ser o novo treinador do Fortaleza. Deus abençoe o Renato Paiva, que ele faça um trabalho bom para pelo menos nos salvar de um rebaixamento. E aí ano que vem é outra história, tá bom? Ano que vem é outra história. Turma, antes da gente seguir com o nosso vídeo, aquela lembrecinha que você já sabe, tá? Aquele lembrete para você nos ajudar na nossa vaquinha, tá aparecendo aí na sua tela. Ontem chegamos a 5.230 e para você nos ajudar, basta doar qualquer valor para a chave Pix que está aparecendo aí na sua tela, ó. Letra V minúscula, 554-9904, @vaquinha.com.br. Galera, qualquer valor, R$1, 2, 3, 50 centavos, R$10, não importa, qualquer valor é bem-vindo, nos ajude, tá? Letra V minúscula, 554-9904, @vaquinha.com.br. Vamos juntos por mais, para que a gente possa chegar cada vez mais perto aí do nosso objetivo de 22 mil e sanar de vez essa multa para regularizar o Expresso Tricolor. Show? Conto com a tua ajuda e também com a tua divulgação. Bom, seguindo aqui o nosso papo, Adambareiro, cadê? Joga ou não joga contra o Bahia? Tá regularizado ou não? Já apareceu no bid? Bom, o Adambareiro ainda não está regularizado, tá bom? Ele teve problemas com a documentação e a diretoria tem até sexta para resolver a situação, caso queira que ele atue no sábado. E aí, detalhe, é até amanhã às 4 da tarde, por mais que o bid fique aberto aí até 19 horas, se não estiver enganado, o jogo é às 4 da tarde, então tem que ser 24 horas antes da partida, então só tem até amanhã, 4 da tarde, para regularizar aí o Adambareiro, e eu tô achando difícil, tá? Acho que ele vai ficar disponível só na semana que vem, mas tomara que consigam regularizar o atleta hoje ou mais tardar amanhã, antes das 24 horas da partida, para que ele possa estrear, quem sabe, no sábado contra a equipe do Bahia. O Adam já está treinando há mais de uma semana no Fortaleza. Quem já está treinando também no Fortaleza são o goleiro Vinícius Silvestre e também o lateral esquerdo, o Everson. Pois é, eles chegaram ontem, o goleiro ex-Portimonense de Portugal já havia chegado primeiro, e ontem no início da tarde o Everson, lateral esquerdo que vem do Arouca, também de Portugal, chegou. O Boeck foi visto inclusive no aeroporto recebendo o atleta. Os dois já treinaram, estão à disposição para aguardar aí a regularização, né, entrarem no bid, assim como o Bareiro, e também serem anunciados pelo Fortaleza a qualquer momento, provavelmente hoje ainda, talvez até junto com o Renato Paiva, tá? Quero tua opinião sobre os dois. Qual a expectativa? Já comenta aqui abaixo. Turma, situação do departamento médico. Ontem, a assessoria de imprensa do clube divulgou uma nota explicando qual o tempo de recuperação dos goleiros João Ricardo e Breno e do Gustavo Mancha. Vamos lá, os goleiros João Ricardo e Breno passaram por cirurgia e Gustavo Mancha foi reavaliado e não precisou passar por nenhum procedimento cirúrgico. Os três serão desfalques para o Tricolor nos próximos jogos. Aí vamos lá. João Ricardo passou por cirurgia e deve desfalcar o Fortaleza por 4 a 6 semanas. O titular teve uma fratura no quinto dedo da mão esquerda, ainda no aquecimento para o Clássico.
Breno, que entrou no seu lugar, teve uma fratura no quinto dedo da mão direita. Minha nossa senhora, cara. O arqueiro também deve ficar de fora dos gramados por 6 semanas para se recuperar. Mas que azar, né? Um no mesmo dedo da mão direita, o outro no mesmo dedo da mão esquerda. Já Gustavo Mancha foi reavaliado pelo departamento médico e não precisou passar por cirurgia. O zagueiro sofreu um trauma no cotovelo direito, que gerou um edema ósseo de característica estável. Ele está sendo monitorado e sua recuperação será acompanhada nos próximos dias. Então vamos torcer para que eles tenham uma boa recuperação e possam ficar disponíveis o quanto antes. Rodada 14 do Brasileirão. Começou ontem e tiveram jogos bem interessantes, incluindo a derrota do Ceará para o Corinthians na Arena Castelão. Tivemos Palmeiras 1, Mirassol 1, Santos 1, Flamengo 0 com gol de Neymar, Botafogo 0, Vitória 0, Bragantino 2, São Paulo 2. Então, resultados até interessantes para o Fortaleza, né? Esse empate de São Paulo e Vitória. O Leão, que ainda vai jogar nessa rodada contra o Grêmio no dia 29 de julho, às 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, pode aí, quem sabe, se aproveitar, caso conquiste resultados positivos até lá, né? Até lá teremos aí o Bahia no sábado e o Bragantino no sábado da semana que vem. Aí depois vem o Grêmio e depois o Corinthians. Então, a galera de cima não se distanciou tanto. Tomara que o Fortaleza consiga aí vencer os seus jogos para sair da zona de rebaixamento o quanto antes. Vamos ficar de olho que hoje ainda tem Fluminense e Cruzeiro, beleza? Para finalizar o vídeo de hoje, parabenizar o Sub-20 do Fortaleza que venceu o América Mineiro fora de casa e garantiu vaga no mata-mata do Brasileirão. Lembrando que o Fortaleza é o atual campeão. Bom, turma, é isso, videozão completo, hein? Curtiu? Deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta aqui embaixo. A gente se encontra a qualquer momento. Chegada de Paiva, mas tem live 18h15. Valeu, falou e tamo junto.